Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título As Promessas de Deus para Israel. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, em seu ponto número 1, conheceremos a aliança abraâmica. No ponto número 2, identificaremos a revelação da terra prometida. E finalizando nosso estudo no ponto número 3, realizaremos a exegese do segundo texto base da lição, que está na carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 1 ao 5. Item número 1. A aliança abraâmica. Deus revelou em sua palavra pelo menos 8 grandes alianças que o Senhor realizou com o indivíduo, ou com o seu povo, ou com a própria humanidade, sendo estas a base das profecias bíblicas, com promessas condicionais ou incondicionais, entre elas a aliança abraâmica, onde Deus, pela graça, escolhe uma pessoa, no caso, Abraão, homem de grande fé, para, a partir dele, formar uma nação sacerdotal modelo para abençoar as demais nações da terra. Esta aliança abraâmica consistiu em 7 excepcionais promessas individualizadas para a nação de Israel, a pessoa de Abraão e para toda a humanidade, tendo como base as condicionais situações a serem realizadas por Abraão para que Deus cumprisse estas excepcionais promessas, a saber, a primeira são as condicionais para o cumprimento das promessas. 4 foram as condicionais de Deus para Abraão, a saber, primeiro, que ele teria que sair da terra. Abraão deveria sair da terra, da sua terra, no caso, Ur dos Caldeus, e depois para Harã. Segunda condicional. Abraão teria que afastar-se da sua parentela. Abraão deveria sair do meio de seus parentes, ou seja, afastar-se de seus familiares, permanecendo então no seio de sua família nuclear. Terceira condicional. Abraão teria que afastar-se da casa de seu pai. Abraão deveria deixar a casa de seu pai biológico. E quarta e última condicional, que Deus falou para Abraão, era para que ele fosse para a terra que Deus lhe mostraria. Segundo a ordenança do Senhor, Abraão teria que pegar os seus bens e a sua família nuclear e ir para uma terra que Deus lhe mostraria em sua peregrinação. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 1, nós vamos exatamente ler estas condicionais de Deus para Abraão. Disse assim o Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Portanto, aí está estas condicionais para que Deus realizasse o cumprimento das promessas na sequência onde nós vamos estudar. Então, as promessas de Deus à nação de Israel. Foi a primeira promessa que Deus fez nesta
conversa nesta palavra com Abraão. Abraão estava com 75 anos de idade e ele obedeceu regiamente à ordenança do Senhor e saiu da sua terra, levando seu sobrinho Ló, sua esposa Sara, as pessoas acrescidas ao seu grupo em Harã, bem como os seus bens, para a terra de Canaã, peregrinando pelo menos 2.400 quilômetros. Isto está escrito em Gênesis, capítulo 12, melhor dizendo, versículos 4 ao 5, que diz: Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram então para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão, pela fé, creu em Deus, já contemplando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, muitas pessoas perguntam, como que Abraão, qual foi a motivação de Abraão ter saído da sua terra, ter saído da sua casa, ter saído da casa de seu pai e ir para uma terra onde ele não sabia a sua localização, mas apenas pela palavra do Senhor. Na verdade, Abraão, com a sua fé, ele creu em Deus, porque ele já estava contemplando uma cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 8 ao 10, o autor da carta diz exatamente isso. Quando ele escreveu: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava, e aqui está a fé de Abraão, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Portanto, hoje nós precisamos crer que existe uma cidade construída, uma cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, onde nós vamos viver eternamente com Ele. Abraão creu nisto e, na realidade, esta foi uma grande motivação para que Abraão, pela fé em Deus, recebesse as promessas do Senhor. Mas o Senhor, segundo a sua graça, prometeu que a partir de Abraão, esta foi a promessa para Israel, nação de Israel. Prometeu que a partir de Abraão faria uma grande nação, um grande povo, cujo objetivo era ser o seu povo, para que devotasse temor ao Senhor para o seu próprio bem e que com sinceridade amassem a Deus de coração. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 2, a parte A diz: Farei de você um grande povo. Esta foi a promessa para a nação de Israel. Jeremias capítulo 32, versículos 38 ao 40, fala dessa promessa. Quando Deus diz: Eles serão o meu povo,
e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Então aí está a promessa de Deus. Esta nação seria o povo de Deus, e Deus seria, no caso aí, o protetor, o abençoador desta nação. E o intuito é que esta nação se tornasse uma nação sacerdotal para servir de modelo para as demais nações. Então aí está embutida esta primeira promessa, quando ele diz: farei de você um grande povo. Mas vamos agora contemplar as promessas de Deus para a pessoa de Abraão individualmente. E nesse sentido, 3 foram as promessas de Deus de ordem pessoal a Abraão. Quando ele diz que, em primeiro lugar, Abraão seria abençoado. Abraão estaria diante de Deus sob as suas bênçãos. Segunda promessa para Abraão: Deus concederia fama a Abraão. Abraão se tornaria conhecido, famoso. O seu nome seria engrandecido, enaltecido em todas as gerações da humanidade pelas mãos de Deus e não pelos seus próprios méritos, como intentaram os construtores da Torre de Babel. Os construtores da Torre de Babel queriam ficar para a história como aqueles que alcançaram o céu através de seus méritos. Mas para Abraão, Deus disse: vou fazer você famoso, mas pelas minhas mãos, pelas bênçãos que eu vou realizar na sua vida e na vida de seus descendentes. Portanto, neste caso aí, a fama não se torna a ser uma celebridade, mas apenas conhecido como um homem de fé, um homem de Deus, que foi abençoado pelo Senhor e que deu origem, então, ao povo de Deus. Então, essas foram as 3 promessas feitas pelo Senhor, que está em Gênesis, capítulo 12, versículos 2b, que diz assim, a parte B: e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Lendo todo o versículo 12, diria assim: farei de você um grande povo, promessa para a nação de Israel. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Promessas para a pessoa de Abraão. Mas o Senhor também fez promessas para a humanidade. E aqui entra então a extensão destas promessas feitas à nação de Israel, a Abraão, para toda a humanidade, para todas as nações da terra. De ontem, do presente, ou seja, de hoje, e de amanhã, do futuro. 3 foram as promessas de Deus para toda a humanidade. Primeiro, abençoarei os que te abençoarem. Todas as pessoas que venham a abençoar a nação de Israel será abençoado, segundo as prescrições e vontade do Senhor, expressas na Bíblia Sagrada. Agora, atenção, a promessa é para quem abençoar a nação de Israel, e não a homens eclesiásticos ou governantes de momento da nação de Israel.
Portanto, não confundir. É para a nação, o povo de Deus como um todo, que nós devemos, então, abençoar. Uma segunda promessa é que amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as pessoas que venham amaldiçoar a nação de Israel será amaldiçoada, segundo as prescrições expressas na Bíblia Sagrada. Portanto, estamos falando aqui de bênçãos coletivas para a humanidade. E como terceira promessa, por meio de você, ou seja, por meio de Abraão, todos os povos serão abençoados. E aí é a extensão dessa bênção de Deus sobre Abraão. Essa extensão, por meio de você, por meio de Abraão, todos os povos serão abençoados. Todos os povos. Todos. Todas as famílias da terra que formam sociedades e, por conseguinte, formam nações, serão abençoados por meio de Abraão. Então, Abraão é o patriarca. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Portanto, aí está esta extensão das bênçãos de Deus para todos nós. Na sequência, vamos então para o item 2 da lição, a terra prometida. Deus apareceu e falou com Abraão pelo menos 12 vezes, segundo o que está registrado no livro de Gênesis. Então, neste ponto da lição, nós vamos mencionar apenas 5 ocasiões que guardam uma relação direta com a terra prometida a Abraão e sua descendência, a nação de Israel. Então, o Senhor, diante de Abraão, ele revela a terra de Canaã como a terra prometida para ele e sua descendência. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8 diz: o Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali ele prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Portanto, aí está esta primeira revelação de uma terra prometida que Deus havia mencionado lá no chamado de Abraão. Segunda revelação da terra prometida. Além da terra, Deus promete a Abraão um filho como seu herdeiro. E que a sua descendência seria numerosa como o pó da terra ou como as estrelas do céu. Gênesis, capítulo de número 13, versículos 14 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra do alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você.
Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Preste atenção, sempre que Abraão ouvia as promessas de Deus, ele se consagrava a Deus através da construção de um altar, como forma de adoração. No capítulo 15, versículos 1 a 6, de 1 a 6 e o versículo 18, Deus volta a falar sobre essa descendência, a terra e a descendência para Abraão. Quando ele diz: depois destas coisas, Gênesis 15, 1, 6 e o versículo 18. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandioso galardão. Então disse a Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filho ou filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a Abrão, dizendo: então este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Agora Deus compara a descendência de Abraão em número às estrelas do céu. No versículo 18 diz: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. O Senhor agora então faz a delimitação da terra prometida a Abraão. As revelações pessoais de Deus para Abraão. O Senhor revela a Abraão que ele será pai de numerosas nações. Agora ele amplia. Não será pai, patriarca só da nação de Israel, mas de numerosas nações. O Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, renova a promessa da terra para a descendência de Abraão e diz que será o Deus de Israel. Gênesis capítulo 17, versículos 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o seu Deus. Portanto, e Deus deles. Portanto, aqui está estendido a bênção de Abraão para todos nós. Abraão é o nosso pai espiritual. E por sermos descendentes de Abraão,
no sentido espiritual, nós receberemos então, ou recebemos já, todas as promessas de Deus feitas a Abraão aqui no princípio. Deus renova a aliança com Abraão. Quando este tinha 99 anos e por causa de sua obediência, o Senhor promete abençoá-lo, multiplicar sua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, e também conceder a terra de Canaã, e que todas as nações da terra seriam benditas. Novamente, Deus renova, volta a falar com Abraão sobre as bênçãos. Gênesis capítulo 22, versículos 15 ao 19 diz: Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Beceba, onde passou a viver. Então aqui está a segunda motivação por que Abraão recebeu as bênçãos do Senhor. Em primeiro lugar, como mencionamos no início da aula, pela fé. Abraão recebeu as bênçãos do Senhor. E em segundo lugar aqui, porque ele obedeceu ao Senhor. Ele fez tudo que o Senhor ordenou. E aqui, no capítulo 22, estava se referindo ao sacrifício de Isaque, que Deus, então, havia ordenado a Abraão, mas não permitiu que Isaque fosse sacrificado. E por causa da fé e da obediência de Abraão, ele recebeu todas as bênçãos do Senhor. E, portanto, por causa da nossa fé e da nossa obediência ao que está registrado na palavra de Deus, nós, então, recebemos as bênçãos de Deus. Finalizando, então, o nosso estudo no item 3, nós vamos fazer agora uma exegese do texto base da lição. O primeiro texto base foi esse de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3. O segundo texto base está em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 9, versículos 1 a 5. Eu vou fazer uma leitura rápida deste texto para uma compreensão do que eu vou comentar na sequência. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas e a origem dos patriarcas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Presta atenção. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Portanto, na carta aos Romanos, no capítulo 9, versículos 1 ao 5, o apóstolo Paulo ele manifesta uma grande tristeza e uma incessante dor no coração, por causa da incredulidade dos israelitas quanto à pessoa de Jesus Cristo, como o Messias, anunciando nas Escrituras como Senhor e Salvador da humanidade. Porém, ao mesmo tempo, ele chancela os seus compatriotas como o povo escolhido de Deus, para ser a nação sacerdotal das demais nações, pois os israelitas, diz Paulo, que foi-lhes entregue as promessas. Culto a Deus, a legislação, quer dizer, foi entregue aos israelitas as promessas, o culto a Deus, a legislação, as alianças e, sobretudo, Cristo, descendente dos israelitas, segundo a carne. Concluindo então a aula de hoje. Nesta aula, conhecemos as nuances da aliança abraâmica no que se refere às condicionais para sua consolidação,
com as promessas destinadas a Abraão, a nação de Israel e a toda a humanidade. Identificamos pelo menos 5 ocasiões em que Deus aparece e fala com Abraão, renovando a terra prometida para a sua descendência. E por fim, realizamos a exegese bíblica da carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 1 ao 5, que fala sobre a incredulidade do povo israelita no que se refere a Jesus Cristo. Ou seja, os israelitas, ou boa parte deles, não creem em Jesus como o Messias prometido nas Escrituras. Não creem em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Entretanto, o apóstolo Paulo enaltece a nação de Israel como o povo escolhido de Deus. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 3, que tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. Agora, para a Igreja. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.